Muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para mais uma leitura da Palavra de Deus, uma devocional. Hoje a devocional está em Atos capítulo 2, a partir do verso 42 a 47. Abra comigo a sua Bíblia agora para você não perder absolutamente nada. O devocional de hoje se chama Igreja e mais uma vez eu vou utilizar Pão Diário, esse livro de devocional que é uma bênção, para que nós possamos meditar sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz assim, abra lá, Atos 2. Vejamos como funcionava a igreja primitiva, a igreja de Atos, logo quando ela nasceu. Funcionava assim, Atos 2, 42. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, ou melhor, Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos, palavra de Deus, revelação da pessoa de Jesus Cristo. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio de dois apóstolos que andaram com Jesus Cristo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, não tinha nada de egoísmo. Não tinha isso é meu, aquilo é seu. Não tinha isso. Tudo era de todos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa singeleza de coração me leva a crer que era pureza de coração. Pureza. As pessoas estavam ali sedentas do que elas estavam aprendendo, elas estavam querendo realmente se desenvolver na presença de Deus, aprender cada vez mais e assim, simplesmente ganhar a salvação, nada mais, nada menos do que isso. Inclusive, o Evangelho, a Palavra de Deus, ela é simples, ela tem que ser simples. Se começou a complicar, se começou a ficar pesado, se começou a ficar difícil, não está vindo de Deus. Porque a única coisa que Deus quer é a reaproximação, é o restabelecimento do relacionamento. E para isso, as coisas têm que acontecer com verdade, com pureza e simplicidade. A partir do momento que nós entendemos isso, nós vemos Deus, de fato, agir e trabalhar no meio do povo. Terminando o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Estas eram as principais características da igreja primitiva. Vejamos agora, então, o que diz o texto da nossa devocional. Estava ouvindo uma entrevista em que um senhor se dizia expoente do ateísmo. Preste atenção. Contou que na sua infância frequentou uma igreja evangélica e foi aluno da escola bíblica dominical, ou seja, havia caminhado na presença de Deus nos tempos anteriores. Na juventude passou para outra denominação e estudou as doutrinas das diversas igrejas cristãs. Era uma pessoa que conhecia de fato a palavra. Quando adulto, olha só, optou pelo ateísmo. Justificou isso dizendo que os chamados crentes não viviam aquilo que ensinavam. Este é um problema presente em muitas igrejas. Infelizmente, é o que a gente mais vê hoje em dia, as pessoas sendo hipócritas. Jesus falou sobre isso. Ele virou para os sacerdotes, para os conhecedores da lei de seu tempo e disse, hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. O que Jesus estava falando? Ele estava dizendo que por fora, a aparência deles era tudo ok. Estava tudo certo, mas por dentro, quando Jesus olhava por dentro, quando Jesus enxergava para aquilo que só Deus pode enxergar, ele via que por dentro estava tudo podre. Era como sepulcro, como túmulo, estava tudo apodrecido, estava tudo fétido ali. Porque o que eles diziam, eles não faziam, eles não praticavam, eles ensinavam uma coisa e faziam outra. Eles diziam assim, siga por esse caminho, e eles seguiam por caminhos contrários. Eles diziam assim, pare de mentir, e mentiam absurdamente. Eles diziam, não manipulem as pessoas. E os sacerdotes manipulavam cada vez mais as pessoas. Eles diziam, não roubem, e aquele povo roubava. Não pratiquem adultério, e aqueles sacerdotes adulteravam. Então, Jesus ele veio e se levantou contra
este tipo de liderança hipócrita, que coloca julgo pesado sobre as pessoas. E da mesma forma que acontecia antigamente, na época de Jesus, continua acontecendo hoje em dia. A gente vê isso de forma clara, cristalina, infelizmente, nas igrejas. Mas eu quero aqui, como profeta do Senhor, dizer para você que você não pode colocar a sua fé sobre essas pessoas, sobre esses líderes. Ainda existem homens e mulheres de Deus comprometidos verdadeiramente com o Evangelho, comprometidos com a palavra pura, simples, sincera, singela, como diz aqui o próprio texto sagrado, da palavra de Deus. Existem muitas pessoas ainda comprometidas com a salvação, expansão do reino, sem se preocupar com placa de igreja. Presta atenção, meu irmão, não foque a sua salvação no seu pastor, seja o título que ele tiver. Não foque no seu líder, não foque na placa da igreja. Placa não salva ninguém. Jesus nem criou o cristianismo. Isso foi uma criação do homem. No futuro, talvez eu faça algum vídeo sobre isso. Jesus não veio para fundar o cristianismo. Jesus veio para expandir o reino, para apresentar o reino de Deus aos homens, para trazer salvação, para restabelecer a comunicação, para restabelecer o relacionamento entre o homem caído e o Deus Salvador. Se você se mirar no homem, vai acontecer com você o que aconteceu com esse senhor do texto. Ele se perdeu, ele se tornou um ateu porque ele mudou o foco. Ele tirou o foco do Senhor Jesus e colocou o foco no homem. E assim, por ver que as pessoas agiam com hipocrisia, ele diz, talvez em um momento da vida dele, eu não quero isso para mim. Se é isso que eles estão dizendo que é o cristianismo, se é isso que é Jesus, eu não quero isso para mim. Porque eu vejo que é só mentira. Tire o seu foco do homem. Enquanto você estiver focado no homem, o risco, as chances de você cair são imensas. E não é isso que Deus tem para você. Lembre-se que não foi o seu pastor, não foi o seu bispo, não foi o seu apóstolo que derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Quem fez isso foi Jesus Cristo. Só Ele e somente a Ele, somente a Jesus Cristo nós devemos a nossa obediência, a nossa salvação. A mais ninguém. Continuando o texto. Outros são os falsos pastores que desviam o foco de Cristo para si. Quantos líderes hoje em dia eles estão praticando isso com uma frequência cada vez maior? Jesus é simplesmente um adereço, é simplesmente um acessório, porque não é o principal. E isso é extremamente grave, extremamente perigoso. A palavra de Deus diz em Ezequiel 34, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Isso é extremamente perigoso, porque a pessoa não tem noção. A palavra de Deus diz, a quem é muito dado, muito será cobrado. E estes líderes, esses pastores, eles estão caminhando por um caminho de morte. Que você, em nome de Jesus, não siga esses pastores. Que você seja ensinado na sã doutrina da palavra de Deus. Que você tenha comunhão com o Espírito Santo para que ele te revele o que está sendo pregado que é certo e o que está sendo pregado que é mentira, que leva para o abismo. Em nome de Jesus. Jesus referiu-se a pastores mercenários, está em João 10, 12 a 13. Depois veja lá na sua Bíblia. Eles parecem ovelhas, preste atenção, eles parecem ovelhas, parecem ser pessoas boas, pessoas comprometidas, mas na verdade são lobos. E como proliferam estes pastores em nosso tempo, infelizmente isso é verdade. Aliam-se ao inimigo e não se interessam pela vida das pessoas. Paulo disse aos Coríntios, preste atenção, o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Isso está em 2 Coríntios 12, 14. Já o pastor mercenário se interessa pelos bens dos membros e pouco se importa com as necessidades físicas ou espirituais deles. A gente vê isso com muita frequência. De repente entram duas famílias na igreja, duas famílias novas. Quando a gente observa direitinho, a gente observa que a determinada família está recebendo um tratamento diferenciado, enquanto outra recebe um tratamento qualquer, normal. Mas uma família recebe um tratamento diferenciado. E quando a gente se aproxima um pouco mais, a gente vê que aquela que está recebendo um tratamento diferenciado, ela possui muitos bens, muitos patrimônios. O homem é empresário, a mulher é empresária, médica, doutora, juíza, advogada. Essas pessoas sempre recebem uma atenção especial. Já observou isso? Diferente do que diz a palavra de Deus. O próprio Paulo disse. Paulo disse aos Coríntios,
O que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos, ou seja, as pessoas, as almas feridas para serem curadas, para serem tratadas e para serem salvas, independentemente dos bens que essas pessoas tenham. E infelizmente na prática, nós não vemos absolutamente nada disso acontecer. Há também aqueles que negociam com a palavra de Deus, visando o lucro. Há também aqueles que negociam com a palavra de Deus visando o lucro. Isso está acontecendo cada vez mais na igreja. Está em 2 Coríntios 2,17. Abra lá a sua Bíblia e verifique esse texto. Quantos pastores hoje em dia, quantas pregações nós ouvimos nas igrejas, que as pregações, elas são lindas, maravilhosas, mas são manipuladoras ao extremo e elas tinham um alvo, um objetivo. Quando a gente vê essas pregações maravilhosas, quando há o fechamento é simplesmente para arrancar dinheiro das pessoas. Dinheiro que, inclusive, na grande maioria das vezes, as pessoas não têm. Então, todas essas pessoas são lobos em pele de cordeiro. Hoje em dia, os cantores gospel, cantar músicas evangélicas hoje em dia dá muito dinheiro. Não estou dizendo de ninguém em particular, ninguém em especial, mas que este vídeo sirva para alertar as pessoas. Sirva, talvez você que esteja me ouvindo, seja um líder, sirva para te trazer de volta para o caminho. Olha para o caminho onde você caiu, volta lá e começa tudo de novo. Seja você líder, seja você pastor, não interessa o seu título, seja você cantor, volta para os caminhos do Senhor. Vou repetir Ezequiel 34. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Está em tempo de seguirmos o exemplo das igrejas do Novo Testamento. Essa igreja de Atos 2, de 41 a 47, que eu acabei de ler no texto sagrado. No texto de hoje, podemos destacar que vamos falar algumas características da igreja primitiva. Preste atenção. Anote aí. 1. A igreja insistia em permanecer na doutrina e prática dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus, única e exclusivamente. A gente vê muitos livros hoje em dia também trazendo novas revelações. Uma das motivações que levou à cisão do protestantismo com a sua origem, com a Igreja Católica, foi justamente quando aquelas pessoas, Martim Lutero e as pessoas que estavam com ele, eles insistiam que o único texto que tinha validade como sendo palavra de Deus era a própria Bíblia Sagrada, eram os próprios textos sagrados. Uma das premissas era somente as Escrituras, só a Escritura. E hoje em dia a gente vê acréscimos de todos os lados, mas a própria palavra diz: ai daquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa dessa palavra. Um tio, um ponto, uma acentuação, uma vírgula, colocar uma vírgula onde ela não existe, ou acrescentar. Tudo isso traz problemas gravíssimos, traz perdição para as pessoas, e as pessoas parecem que elas não acreditam mais naquilo que elas pregam. 2. Cultivar a igreja original, ela cultivava o bom relacionamento fraternal com seus membros, ajudando-se mutuamente, ou seja, não tinha nada de egoísmo, não tinha isso é meu, aquilo é seu. 3. Suas celebrações eram alegres e traduziam a nova vida em Deus. 4. Perseveravam na oração. Eles sabiam de suas limitações, mas conheciam também o ilimitado amor e poder de Deus. Estava sempre cheia do amor e temor de Deus. Não se trata de ter medo de Deus, mas respeito. Por causa disso também se respeitavam e se socorriam mutuamente. O resultado está nestas palavras: o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Crescimento saudável da igreja, quando Deus realmente está no negócio, e Ele não permite o inchaço, mas Ele traz realmente para o crescimento e para a salvação. Isso está no verso 47 da palavra que nós lemos. Isso acontece com a sua igreja? É uma pergunta que está aqui no texto. É uma forma de você identificar se a sua igreja está de fato fundamentada na palavra ou no homem. E, para terminar, vale a pena investir no projeto de Deus, não nosso, não do homem, chamado igreja. Amém? Que essa palavra tenha falado com você. É um texto de reflexão. Eu não gosto de polêmica, eu detesto confusão, principalmente entre líderes. Procuro sempre me abster desse tipo de situação, porque eu vejo que a confusão é algo
promovida pelo inimigo. Não promova a confusão, promova a palavra de Deus, promova a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Então promova Jesus Cristo. Isso é o que de fato faz a diferença. Que este vídeo tenha sido bênção para você. E se assim é, eu te convido, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no sininho, deixe o seu like nesse vídeo porque é muito importante para o crescimento do nosso canal e desse projeto, e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas, principalmente com aquelas que precisam voltar para o caminho do Senhor. Deus te abençoe abundantemente, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.